Minha família tem uma maldição terrível que me fez viver em constante ansiedade. Somos açougueiros. Não administramos uma loja grande nem nada disso, mas nossa qualidade sempre foi impecável. Avaliações 5 estrelas no Google, provavelmente teríamos até uma estrela Michelin se isso fosse possível para outros lugares além de restaurantes. De alguma forma, conseguimos produzir as carnes mais deliciosas, macias e de derreter na boca que você pode imaginar. Picanha e wagyu não são nada perto de nossas carnes. Minha família trabalha no ramo de açougue há centenas de anos e de alguma forma ninguém quis outra profissão. Não tenho certeza de quanto tempo atrás foi isso, mas a história da família diz que foi há muito tempo mesmo, tipo 100 anos ou mais. Meus ancestrais tinham um açougue preferido de donos das terras próximas de uma cidade povoada majoritariamente por fazendeiros. Isso até um dia, quando um novo açougue abriu. Meus ancestrais não estavam preocupados porque a loja deles era muito bem sucedida e a loja nova não iria nem fazer cócegas. Entretanto, em um dia não mais especial do que qualquer outro, o bêbado conhecido da cidade entrou no açougue concorrente, pensando que era a loja da nossa família. Ele pediu um pedaço de carne, levou para casa e caiu em um sono induzido pela bebida. No dia seguinte, ele cozinhou a carne, comeu e veio correndo para a cidade, diretamente para nossa loja. Sem lembrar por causa da amnésia da bebida, ele perguntou que carne ele havia pedido, pois era a carne mais deliciosa que já havia comido. Minha família disse que ele não tinha ido à loja no dia anterior. O bêbado então se lembrou que havia comprado da outra loja por engano. Minha família disse que não havia como ter sido a outra loja. Então todos foram até lá: avô, pai, filho e o bêbado. Eles perguntaram ao lojista o que o bêbado tinha pedido e ele simplesmente gesticulou para a pilha de carne em cubos em exposição na vitrine. Com as sobrancelhas franzidas, minha família comprou um cubo daquela carne e imediatamente voltou para cozinhá-la. Depois de fazer isso, da maneira como eles cozinhariam qualquer um de seus próprios produtos, a carne cozida foi experimentada. Em segundos, eles perceberam que tinham que manter a carne da outra loja em segredo para o resto da cidade. Disseram ao bêbado que ele nunca deveria contar a ninguém sobre a qualidade da carne da outra loja, e ele prometeu não contar. Mas um bêbado não seria um bêbado se não gritasse segredos para a cidade inteira enquanto estivesse cego pela bebida. Não demorou muito para que as pessoas ouvissem sobre a outra loja e sua carne de sabor milagroso. O açougue dos meus ancestrais estava em perigo de fechar em poucas semanas. O filho mais novo não suportava ver a família naquela situação e queria provar que era útil. Ele começou a espionar o outro lojista, na esperança de descobrir o segredo deles para os cubos deliciosos. Seus métodos, pelo que o filho podia ver, pareciam todos normais, mas todo fim de semana eles levavam sua carroça para fora da cidade. O filho não tinha certeza para onde, pois não conseguia seguir mais além das árvores e edifícios. Ele pediu permissão ao pai e ao avô para seguir o lojista concorrente e foi firmemente informado de que não, que fazer isso seria uma coisa terrível e que todos da família eram pessoas honestas. Deus os ajudaria eventualmente. Mas Deus não ajudou. Outra semana depois, o pai adoeceu. Sem seu trabalho, a loja ficou ainda menos lucrativa e eles não conseguiam pagar as coisas necessárias para ajudá-lo a melhorar, tipo comida e remédios. O filho não conseguia suportar. Naquele fim de semana, então, o filho viu a melhor oportunidade para entrar furtivamente na carroça, aproveitando a escuridão da noite. Ele suportou uma longa viagem enfiado, escondido na carroça, até o destino final. Assim que a carroça parou, vozes puderam ser ouvidas, mas era indiscernível o que estavam dizendo.
O filho espiou e viu duas pessoas entrando em um barracão. Tudo ficou quieto. Ele saiu da carroça e seguiu, tão furtivamente quanto pôde, para o mesmo barracão. Lá dentro, ele viu as duas pessoas carregando um ensanguentado embrulho de carne. Finalmente, o filho descobriu a fonte das deliciosas carnes, o fornecedor do lojista. As duas pessoas repetiram isso várias vezes, trazendo mais e mais carnes para a carroça. E quando apenas uma retornou para dentro, ele sabia que tinha que voltar para a carroça antes que ela partisse para sua cidade. Assim que ele saiu do barracão, os cavalos começaram a trotar. Ele correu o mais rápido que pôde, o som de seus passos escondido pelos cavalos, e pulou na carroça bem antes que os músculos de suas pernas atingissem seu limite físico. Quando a carroça finalmente chegou, ele embrulhou em sua camisa um pedaço de carne que as duas pessoas tinham deixado na carroça, pulou do lado oposto ao lojista e rapidamente voltou para casa. Ele soltou um grito de alegria quando entrou. Foi um grito que toda a família ouviu, o que os fez se reunir. Ele contou sua história e mostrou a carne embrulhada. Embora o pai não estivesse totalmente bem, sua irmã e mãe estavam pulando de alegria. Elas sabiam que isso significava um bom futuro para todos e que poderiam pagar pelos cuidados do pai. O filho rapidamente desembrulhou a carne, mas foi aí que a alegria terminou. Não era um pedaço de carne, mas sim um membro humano. Seu avô imediatamente gritou com ele pelo que tinha trazido para sua casa. Ele pegou a carne e foi fazer uma fogueira lá fora para queimar antes que alguém descobrisse. Sua irmã confortou sua mãe, que estava chorando. O filho sentiu muita vergonha e foi para a cama. Depois de um longo descanso, ele acordou com o som de pessoas se reunindo em volta do açougue da família. Ele perguntou o que tinha acontecido e a família lhes disse que eles conversaram muito depois que ele foi dormir. Todos decidiram que precisavam fazer isso, até mesmo o avô. Eles cozinharam o membro e, depois de experimentar um pouco da carne proibida, decidiram que fariam o mesmo para que o açougue não falisse. Meu pai parou de contar a história nesse ponto. Claro que essa história me pareceu estranha, mas levei só como um conto popular, uma lenda da família. Ele então me mostrou algo que eu nunca teria imaginado. Algo que ele trabalhava todas as manhãs, enquanto eu dormia. Todas as manhãs, meu pai cortava, esfolava, filetava, fervia e preparava vários pedaços de carne humana fresca. Ele precisava continuar essa tradição horrível. Precisava matar pessoas, por minha causa, para pagar minhas contas, para as contas médicas, para garantir que ficássemos saudáveis, para pagar todas as outras contas que precisávamos para viver. Eu não conseguia suportar esse fardo e não conseguia lidar com o fato de que meu pai era um assassino. Entrei em pânico e fugi. Quando encontrei meu pai novamente, tive que ouvir o resto da história. Mesmo que ele fosse um assassino, eu sabia que não me mataria. Afinal, eu era a razão dele para fazer isso. Ele continuou a história e falou a parte mais importante do que aconteceu depois. O avô da família da época, para atender a nova demanda pela carne da loja, foi até o outro lojista e explicou a situação. Ele se desculpou pelo que o filho havia feito, mas insistiu que precisava ter acesso ao fornecedor. O acordo era que ele não perguntaria como o fornecedor tinha corpos tão frescos e até mesmo dividiria o dinheiro com o lojista. Explicou que isso era necessário, porque o pai da família estava doente e eles tinham que pagar pelos cuidados médicos e suprimentos. Mesmo com uma divisão de 50-50, eles conseguiriam pagar graças a toda a nova demanda. O lojista foi firme em negar seu pedido. O avô persistiu, explicando que eles precisavam muito disso para ajudar o pai da família, que era o principal provedor da família. O lojista, mais uma vez, discordou.
O avô perguntou se poderia comprar todo o estoque que o lojista tinha naquele momento. O lojista negou qualquer venda a ele. Em seu desespero, o avô empurrou o lojista. Ele devia ser um homem muito forte ou talvez muito desesperado, porque o lojista foi jogado com força contra a parede. Sua cabeça bateu nela com um som de estalo. O avô, ignorando isso, continuou em sua missão, pegando o máximo de sacos de carne que ele conseguiu carregar. Enquanto ele os carregava para fora da loja, o lojista, com a cabeça ensanguentada no chão, ainda vivo, disse que, por fazer isso, o desejo do avô seria concedido, que o pai da família seria capaz de trabalhar e sustentar a todos, mas somente enquanto a idade permitisse. O avô, depois de parar para ouvir isso, simplesmente se virou e continuou até a loja da família. O que nossa família não sabia sobre aquele lojista era que ele era um bruxo, que amaldiçoou nossa família de uma forma bizarra. No dia seguinte ao roubo dos sacos de carne pelo avô, o pai se recuperou milagrosamente. Ele passou de tosse com sangue, febre alta, calafrios e dores para nenhum sintoma. Mas o que parecia ser uma bênção acabou se tornando parte da maldição do lojista. O pai não teve sintomas dessa terrível doença durante toda a sua vida, até que ficou velho demais para continuar trabalhando. No dia seguinte à sua aposentadoria, ele sentiu uma sensação estranha na garganta. Começou a suar, muco começou a pingar de suas narinas, depois a derramar. Ele começou a tossir sangue violentamente. Ele gritou entre suspiros pela vida que sua cabeça estava pegando fogo, que parecia que suas entranhas estavam sendo substituídas por espinhos, cortando em pedaços. Ele teve uma morte muito violenta. A família especulou que isso deve ter sido uma maldição do bruxo, com base no que o avô havia dito a eles quando pegou a carne. Esta foi aparentemente uma explicação que fez sentido para a época, levando em consideração que a prática da bruxaria era vista como perigosa. Com a morte do pai da família, eles começaram a se preocupar. Se perguntaram se todos também foram amaldiçoados. No final das contas, possivelmente como uma forma de aliviar a consciência, eles decidiram que era apenas o pai que isso afetaria. Eles acreditavam que a maldição do bruxo havia acabado com sua morte. E não foi. Assim que todas as pessoas da família foram uma a uma parando de trabalhar devido à idade, elas tiveram mortes incrivelmente grotescas. Ao longo dos anos, coisas foram descobertas sobre a maldição. Que isso aconteceria independentemente de a pessoa parar de trabalhar. Uma vez que atingissem a idade de aposentadoria, corriam o risco da maldição lhes dar um fim horrível. Não importava se tivessem passado a vida trabalhando até o último segundo. Se tentassem acabar com suas vidas, a maldição os levaria de uma forma ainda mais horrível do que os outros. Se tentassem mostrar que isso aconteceria com qualquer outra pessoa, a maldição os mataria antes. Não havia como evitar ou mostrar que a maldição existia para aqueles de fora da família. Foi descoberto mais um detalhe sobre a maldição, e esse era o mais cruel. O acúmulo de dor da pessoa ao longo da vida seria infligido 100 vezes mais a ela sempre que a maldição fosse ativada. Um exemplo, ancestrais que tinham sido feridos em guerras receberiam as dores mais extremas, insuportáveis e melancólicas nos lugares em que foram baleados ou esfaqueados. Aqueles que tinham apenas ossos quebrados em suas vidas sentiriam como se seus ossos estivessem sendo moídos em pó. Qualquer arranhão sentiria como se uma lixa estivesse sendo esfregada repetidamente em sua carne exposta. A única maneira de evitar isso era tentar viver uma vida simples, sem muitos ferimentos ou doenças. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. Evitar todos os ferimentos, dores, sofrimentos e mais por uma vida inteira não é uma tarefa fácil. Nenhuma pessoa da família morreu pacificamente em seu leito de morte. Todos morreram das mortes mais horríveis já imagináveis,
exceto os poucos sortudos que foram capazes de viver uma vida razoavelmente protegida. Meu pai explicou que era por isso que ele sempre me observava como um falcão. Era por isso que nossas contas médicas eram tão altas, além dos exames anuais de uma pessoa comum. Ele disse que sempre tentou o seu melhor para garantir que eu estivesse seguro e saudável enquanto crescia. Eu não percebia a gravidade da situação e ele não queria me assustar quando criança ou arruinar minha infância vivendo uma vida completamente protegida. Essa era a maneira dele de lidar com isso. Ele disse que fez o melhor que pôde sem comprometer minha vida normal, que não queria que eu vivesse com muito medo de fazer qualquer coisa. Agora que eu estava mais velho e maduro o suficiente aos seus olhos para entender sem que isso destruísse completamente minha visão de mundo, ele resolveu me contar tudo. Mas meu pai nunca pôde estar tão errado. Não havia como eu ficar bem em saber dessa verdade. Ele deveria ter previsto os possíveis resultados. É por isso que eu queria estar morto, mas não quero morrer. Crescendo, consegui ficar seguro e saudável, graças às suas preocupações. Mas agora, a morte será muito dolorosa. Tudo o que eu tinha aprendido sobre minha família não importava para mim nesse momento. Eu só queria que meu pai tivesse me contado antes. Eu não queria ouvir nada do que ele tinha a dizer, mas como mencionei antes, eu tinha que fazer isso. Não é como se eu pudesse fugir dessa camisa de força que estou agora, e muito menos passar pelas enfermeiras. Eu já não conseguia mais lidar com a dor. Gostaria que minha tentativa de dar um fim na minha vida por conta própria tivesse dado certo. Até a próxima. Obrigado.